Fala pessoal, hoje a aula é mais prática do que teórica, mas antes como eu já tinha explicado sobre os contratos inteligentes, eu vou aqui fazer um breve esclarecimento como funciona, né? Que é os contratos inteligentes é como se a gente pegasse os contratos do mundo físico e transformasse eles em código computacional e jogados, fazendo deploy dentro da rede da Ethereum, que é a mais usada hoje, né? Existem diversas formas de a gente fazer contratos, e hoje existem protocolos e diversas outras criptos que, por exemplo, você consegue, através dos contratos inteligentes que são feitos através desses protocolos, fornecer empréstimo para outras pessoas, tudo isso de forma automatizada e você, consequentemente, por não ter nenhum ali intermediário naquela relação, você tem juros mais altos, né? Você consegue fornecer com esse empréstimo, ganhar mais cripto com aquilo e tudo de forma automatizada, né? Eu vou abrir para vocês, né? Aqui eu deixei um tópico falando sobre finanças descentralizadas, que é como se fosse um banco realmente, só que a diferença é que quem é o banco é a própria pessoa que tem aquele criptoativo, que ela consegue emprestar dentro daquele sistema as suas criptos e ganhando mais ali, tudo através de contratos inteligentes. A mais conhecida, uma das mais conhecidas, que a gente consegue fazer empréstimos de cripto dentro da plataforma, é a Aave, que eu vou abrir aqui para vocês e demonstrar mais ou menos o funcionamento, porque eu quero chegar na última etapa, que é a gente desenvolver um contrato, lógico, um contrato um pouco mais simples, mas não tão simples, para vocês entenderem a linguagem Solidity e como funcionam esses contratos e o que é que a gente pode fazer com uma das hipóteses finanças descentralizadas que funciona através de contratos inteligentes. Aqui eu vou abrir o site da Aave, aqui você vê o site deles e aqui as moedas stablecoin e outras criptos que a gente consegue fazer o depósito ou fazer o empréstimo. E aqui tem as taxas de empréstimo, né? Taxa de juros de empréstimo, de estável e variável, de diversas outras criptos aqui, né? Aqui você teria que conectar a sua carteira para você, dentro da sua wallet, você fornecer. Aí aqui tem as wallets que o sistema aceita. Aqui eu uso para desenvolver contratos inteligentes. É a MetaMask. Você clica e ela vai solicitar para você conectar. Que aqui eu já estou conectado. Se você ver aqui, tem o endereço da minha carteira, que é da MetaMask, né? Aqui eu entrei em questão de governança, que te dá direito a votos em algumas situações. Aqui você consegue fazer um empréstimo, tá vendo? Já conectou minha carteira, aqui tem o endereço. Aqui eu poderia, se eu tivesse alguma dessas moedas aqui, fazer o depósito, o empréstimo, tudo isso dentro desse sistema e aqui tudo com as taxas que eu teria de rendimento sobre aquele empréstimo, né? Entendido isso, vamos voltar lá para a apresentação, né? E aí a gente consegue criar também, como eu já havia falado em outros vídeos, os tokens, que pode representar a própria cripto, né? A gente consegue, através dos contratos inteligentes, fazer isso, ou ela representar um ativo físico, né? Que aí seria, eu dei um exemplo, né? Uma representação de um imóvel, né? Que futuramente, assim, já existem essa forma, não no Brasil, existe poucas empresas no Brasil que fazem isso, mas lá fora já existe a tokenização de imóveis, você consegue comprar um token relativo ao imóvel e você recebe de acordo com o que ele ganhar de aluguéis dentro do imóvel. Então, as possibilidades de fazer contratos aqui é infinitas. Agora, a gente vai para a prática, a gente fazer um contrato de reserva em hotel. Eu vou fazer aqui agora o contrato para vocês, vou programar aqui dentro do Remix, que eu já havia falado, que é um ambiente que a gente consegue, no navegador, a gente consegue desenvolver os nossos contratos.
Então, vamos lá para a prática desse contrato. Primeiramente, a gente vai entrar então, no Remix, né? Você vai no seu navegador e procura o Remix. Às vezes, ele demora ou trava, assim, pelo menos na minha máquina, às vezes ele dá uma travada. Inclusive, eu troco, de vez em quando, até de tipo de remix. Aqui, quando você abre o remix, né, tem aqui na pasta de contratos, você vem e cria um contrato. Aí eu vou dar o nome de contrato hotel.show, que é a linguagem. Feito isso, ele vai abrir aqui para a gente começar a fazer o código. Digamos, vamos comparar ele com um contrato normal, que a gente precisa fazer algumas qualificações no início, qual é o tipo de contrato, e para a gente conectar com a máquina da Solidity, a gente precisa falar para Ethereum, vamos assim dizer, para Ethereum, que qual é a versão que a gente está usando para fazer esse contrato. E a gente está usando aqui a versão, a Pragma Solidity, a versão de 0.6 acima. Aí, feito isso, a gente já definiu a versão e a gente vem aqui e fala contract, que tem que ser em inglês. Qual o nome do contrato? Eu vou falar o hotel. E aqui a gente abre o objeto e aqui dentro a gente faz o nosso contrato inteligente. Primeiro eu vou criar aqui uma variável referente a um número e eu vou definir ela como pública e vou falar que é o tempo de hospedagem do cliente que se for hospedar lá nesse hotel. Aí depois a gente cria eu vou criar um tempo limite, o prazo limite, que eu vou botar como 30, que eu vou falar que é esse prazo limite referente a dias, e depois eu vou criar uma outra variável que a gente chama de string, que é referente a palavras mesmo. O sistema ele entende as palavras, as letras, né? Então, eu falo string, e aqui eu vou abrir uma array, que aqui dentro dessa array eu guardo essas palavras, né? E eu vou falar como se fosse ali, a gente guarda as informações ali dentro desse colchete aqui, faz de conta que a gente está guardando em um banco de dados ali aquelas informações que a gente for definir agora, que eu vou definir, que eu vou chamar de acomodações. Lembrando que em programação a gente não pode usar acentos e nem, por exemplo, que eu não estou usando o C-cedilha aqui, e senão vai dar um erro. E aqui eu vou falar quais tipos de acomodações tem. Eu vou falar que tem a luxo, a premium e a família, né? Família. Lembrando que isso aqui eu estou fazendo um contrato aqui mais que brincando do que... Aí eu faço um enum aqui que eu vou definir nesse enum o status do hotel. Esse enum a gente pode definir, eu utilizo mais ele para a gente definir o status, que quando ele estiver vago ou ocupado, eu posso colocar condições dentro do contrato que se ele tiver, se a vaga, aquele quarto em específico estiver ocupado, a pessoa não consegue fazer a reserva. Então, eu vou definir ela como status hotel e eu vou abrir um objeto como vago e ocupado. Feito isso, eu defini esse status do hotel aqui. E eu vou falar que o status hotel, status
status hotel, o nome dele vai ser o status. Então, toda vez que eu for chamar status dentro do contrato, ele vai fazer referência ao qual status que ele vai estar, vago ou ocupado. E aqui eu vou criar outras variáveis, vou botar o referente ao valor da acomodação luxo. Eu vou falar valor luxo, eu vou falar que é igual a 20.000 Whey. Whey é como se fosse o Satoshi. Existe o Bitcoin, que é relação ao Bitcoin inteiro, e existe frações daquele Bitcoin que é o Satoshi. É a mesma coisa aqui, que a gente não precisa comprar um Ethereum inteiro. A gente pode comprar pequenas parcelas do Ethereum. Então, aqui é a mesma coisa, que é o chamado de Whey. Feito isso, eu vou definir outra string aqui, como public também, que aqui quando a gente define como public, é que quem, vamos assim dizer, está fora do contrato, o público de fora, ele consegue, é uma variável, aquela ali, aquela função, ela é pública, né? Qualquer um consegue ver aquela definição. Vocês vão ver quando eu fizer o deploy do contrato, e aí fica mais fácil a gente entender tudo isso que eu estou falando aqui. Depois eu vou definir o string nome, que aqui eu vou dar o nome do cliente, vou botar nome cliente, e mais uma, o endereço. Aqui é outra variável que você puxa o endereço daquela pessoa que interagir com esse contrato. O endereço que eu falo é o hashzinho aqui, o númerozinho que tem aqui na nossa wallet da MetaMask, que é essa conta aqui, ó, que se a gente copiar, se eu cliquei aqui e vou copiar aqui, é esse endereço que é a chave pública. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Feito isso, eu vou definir o endereço, o nome de cliente luxo. Cliente luxo. Agora eu defini todas as variáveis do contrato. Vou definir só mais uma variável bastante importante, que é o endereço do dono do hotel que desenvolveu esse contrato. Ou seja, ele vai, na hora que a gente publicar esse contrato, a gente vai saber quem é o dono do hotel através desse endereço. Eu preciso definir ele, por exemplo, o cliente também, eu tenho que definir ele como um pagador, que ele vai pagar o valor, né, da hospedagem, e eu também poderia definir o endereço do dono do hotel, também payable, que é quando a gente recebe ou envia valores, e a gente vai botar ele como public, dono hotel. Dono hotel. Então, aqui a gente definiu todas as variáveis do nosso contrato de hotel. Agora a gente vai começar, vamos assim dizer, a construir ele, né? Essa função que a gente chama de constructor, ela, na hora que a gente faz o deploy do contrato, quando a gente tem um contrato aquele pronto, na hora que a gente fizer para a gente precisar fazer o deploy, geralmente ela começa, na hora que a gente clicar o botão de deploy, ela já vai começar com algumas informações que a gente definir aqui, ou se a gente quiser inserir, né, necessariamente precisar inserir para fazer o deploy de algumas informações, também seria aqui nessa função constructor, que aí a gente botaria aqui, por exemplo, se eu fizesse o nome do dono, se eu criasse outra variável aqui chamada int nome dono, e aí que a gente
também delimitar que precisa inserir o nome do dono, vai funcionar da mesma forma, que aí na hora que eu inserir, automaticamente essa informação é passada e atualizada para o nome do dono aqui nas variáveis, entendeu? Eu vou fazer esse vídeo em 2 etapas para a gente não se estender muito. Então, eu vou agora só definir o constructor, e eu vou fazer o deploy só para a gente entender até o momento o que é o constructor, e que a gente, na hora que a gente fizer esse deploy, essa informação do nome do dono, que eu vou botar aqui ela como pública, vai aparecer no contrato. Então, eu vou definir outras coisas aqui. O dono do hotel vai ser quem clica o botão do deploy. Então, o status do hotel, ele tem que começar, ele vai começar igual status hotel, começar igual a vago, né? Que é o vago. Feito isso, agora a gente vai delimitar, que agora quando a gente inserir o nome do nome do dono, que vai ser, não um int, eu botei o int, mas é uma string. Confundir as variáveis. Ele vai salvar o nome do dono. Então, a gente vem aqui e fala, agora o nome do dono vai ser igual ao nome dono inserido aqui. Feito isso, até aqui tudo bem. Já defini as variáveis e a função construct. Está vendo que eu fiz o compile do contrato hotel e todas as informações, tudo deu correto aqui, não teve nenhum erro. Aí agora eu venho aqui e faço, tá vendo que na hora que eu for inserir, fazer o deploy, eu preciso adicionar um nome. O nome do dono do hotel é Afonso Dalvi. Fiz a transação, correto. E aqui vamos ter o luxo, que a gente aqui não definiu algumas coisas ainda, tá vendo? Acomodações eu defini, então se eu falar qual é a acomodação 0, que a gente começa a contar em código computacional, a gente começa a contagem no 0. Então, a luxo é 0, a prêmio é 1 e a família é 2. Então, se eu botar 0, retorna luxo. Se eu botar 1, retorna prêmio. O nome do dono, que a gente conceitou ela como pública, e eu botei ele como Afonso Dalvi. Aqui o prazo limite, se eu não me engano, eu botei lá com prazo limite, e as outras informações ainda não tem nada, que ainda eu não defini ela no contrato, e vai ser em próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, que eu vou completar esse contrato. Fique de olho aí, que eu gostaria muito que vocês deixassem um like para eu continuar desenvolvendo esses contratos e futuramente a gente conseguir ensinar mais coisas e para vocês entenderem como funciona esse mundo de descentralizado e o que a gente pode criar aqui dentro aplicado ao direito, né? Futuramente eu vou falar de algumas coisas que a gente práticas e que a gente pode desenvolver mais do que isso aqui. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.